Olá, tudo bem com você? Eu sou a Jacira. Pastor Ezequiel, Nós estamos aqui para bater um papo descontraído, tranquilo. informal, né? Isso, você vai ouvir às vezes alguns pássaros, né? Enfim, a gente está numa chácara. Aqui é a Chácara Metanoia. Você é muito bem-vindo. Venha quando quiser nos visitar para estudar a palavra de Deus, participar dos nossos cultos que acontecem uma vez por mês. O início será agora, no dia 2 de março. Será às 17 horas. És muito bem-vindo, bem-vinda. Mas o estudo bíblico é todo domingo às 10 da manhã, Isso, às 10 né? da manhã, das 10 às 11h15, 11h30 aproximadamente. Nós temos o estudo bíblico, nós estamos estudando de Gênesis a Apocalipse e neste próximo domingo teremos iniciaremos o estudo em 1 1 Samuel, Samuel. 1 Samuel, É um livro bem os interessante. 9 primeiros capítulos. Isso. E você é muito bem-vindo, como eu já disse, né? Agora, o que estamos aqui? Fazendo o quê? Nós hoje vamos falar sobre Carnaval, é isso? cinzas. Cinzas, Não carnaval, sei, sei algo lá. desse tipo. Então são momentos que, de repente, a gente pode esclarecer algumas coisas sobre esse tal carnaval. E hoje, quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro de 2024. É aqui. Vamos bater esse papo. Hoje não está sol, está meio nublado, um clima gostoso, esteve quente nesses dias, mas parece que quarta-feira de cinzas tudo esfriou um pouquinho. E eu posso me lembrar das cinzas pós-churrascada. Hum, Olha, mas deu até é porque fome. eu gosto, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar ali, né? Vai estar ali pensando no que a gente vai comer. Mas é gostoso o momento de churrasco com as pessoas amigas, familiares, né? E aquela carne toda queimando ali, queimando não, Assando. assando, né? Toda aquela coisa gostosa, aí um vai lá, vai ver se a carne já saiu, pega um pedaço, tal. Mas depois do churrasco, aquele carvão Vira cinza. vira cinzas. E aí aquele momento, né, cinzas, puxa, aí quando a gente vê aquelas cinzas, poxa, tudo acabou, tava tão gostoso. Acabou o churrasco, ficou para alguém limpar aquela churrasqueira, só cinzas. E é assim no carnaval também, né? Fazendo uma analogia bem simples, porque para quem gosta de churrasco, mesmo que você seja vegano ou vegana, não goste muito de carne, eu gosto de uma batata doce, coloco bem no carvão, aí tiro e abro, nossa, que delícia. O gosto, né, fica bem Realmente ela não gosta acessoado. de carne, viu? E eu não gosto muito mesmo. Eu prefiro aquelas coxas sobrecoxa, carne, né, de frango, mas eu não curto tanto assim churrasco, né? Eu gosto daquela daquele bate-papo e tal. Mas diga, falando então de carnaval, qual é a origem assim do carnaval? Aliás, antes de você falar, eu sei que você escreveu um artigo Isso. específico, não foi? Eu escrevi um artigo até grandinho. O título é Carnaval, o maior espetáculo da Terra. E vai estar fixado aqui no link, é isso? Isso, eu vou colocar o link aqui na legenda deste vídeo para que você possa acessar e depois ver com mais é, Detalhes. é, e com mais calma você vai dar uma lida e poder, quem sabe, gerar uma metanoia aí esse É isso artigo, aí, né? é isso aí. Então me conta um pouquinho sobre essa origem. Você quer dar do dia de cinzas ou do carnaval? Existe cinzas porque existe o carnaval, então eu quero a Então tá origem do bom. carnaval de uma forma Ok. rápida, né? Acho que a gente pode falar sobre isso. É bem rápido porque é muito extenso. Mas eu posso começar dizendo que a maioria dos historiadores não tem uma data, um tempo, um século completamente definido a respeito da origem do carnaval. Eu entendo que tudo começou no Egito com uma festa que era uma festa dedicada a Osíris, que comemorava a chegada da, da, da água do Nilo, ali onde a Hum, terra ficava fértil. Então, quando as águas iam embora, eles faziam
uma grande festa. Isso veio gerando para o mundo inteiro o desejo de fazer alguma coisa assim, porque era uma festa mais ou menos parecido com o carnaval de hoje, Dias. onde tudo era permitido e a promiscuidade Hum, era violenta. Isso foi até o Império Romano, né? Tem lá a Saturnália, onde a coisa também era bem solta. solta, isso, a palavra é boa, né? Todo mundo bem Bem soltinho. solta e devagarinho vem através dos tempos até chegar no Brasil, tá? No Ok. Brasil, isso foi aceito com tanta intensidade que o carnaval se tornou o maior espetáculo da Terra. E é muita luz, é muito brilho, é muito gasto, é muito ouro, é muita pedra preciosa. E durante 3 dias, o Brasil é tomado pelo carnaval. Só que ele é preparado um ano antes. É uma indústria. Durante o ano inteiro, é uma indústria do carnaval, Um investimento grande. onde quem ganha não é o povão que dança, né? Mas isso é uma outra história. Então, mais ou menos é isso a origem do carnaval. Sim. E eu posso me lembrar, né? Porque eu sou santista, nasci em Santos. E, e lá a gente tinha uma escola de samba, nem sei se existe ainda, né? Mas a orla da praia fica tomada por um carnaval, por blocos, uma série de coisas, e na cidade inteira, né? Aqui em Araçoiaba da Serra, que é onde nós moramos, onde está a chácara, também. Nossa, o centro da cidade é uma loucura. Inclusive ontem nós estávamos conversando com uma pessoa sobre isso, né? Bem ao lado de um asilo, né? Bem ao lado de um cemitério para poder enterrar uma pessoa. Diz que foi uma loucura, porque ficou tudo tomado. Então as pessoas ficam insanas e não conseguem observar o que o outro às vezes não gosta daquilo. Mas voltando a esses blocos, esse carnaval, eu me lembro que eu gostava de participar. Aliás, eu participei de uma escola de samba em Santos, né? E quando hoje eu recordo o hino, o que foi cantado naquela escola de samba, graças a Deus que ele é perdão, né? Misericordioso, porque ia totalmente contra, analisando aquela letra, né? Totalmente contra, porque falava sobre feitiçaria, bruxaria, e eu participei disso. Então, como Deus é misericordioso. E hoje eu não me alegro com o carnaval. Eu vejo só coisas ruins, tem muitas mortes, acidentes, tanta coisa. E parece muito que o mundo ia se acabar, vai se acabar, né? Uhum. Porque as pessoas ficam insanas. Tudo aquilo que não fazem resolvem fazer no carnaval. Tanto é que aí é muita promiscuidade, bebês que são gerados sem saber quem é pai, é o uso de entorpecentes, de álcool, muitas crianças e adolescentes e jovens sendo inseridos nesse processo. Então, apesar de ser o maior espetáculo, internamente, acho que nas cinzas as pessoas saem mesmo como se fossem cinzas. Uhum. É meio que às vezes arrependidas de tantas coisas que fizeram. E aí, seria isso? Você acha que. O, o, o nome Quarta-feira de Cinza já diz tudo, né? Se você for para a Bíblia, você vai perceber que quando havia verdadeiro arrependimento, isso vários reis, profetas, a Bíblia está cheia desses exemplos. Sim, O que é que eles faziam? rasgavam, né? Rasgavam suas roupas e se cobriam de cinzas, com isso demonstrando a Deus que estavam completamente Arrependidos. arrependidos. Só que o arrependimento significa mudança. O arrependimento sem mudança não é arrependimento. Pode ser remorso, pode ser outra coisa, né? E a quarta-feira de cinzas deveria ser nesse sentido. Só que, se houvesse arrependimento, não faria de novo. Só que o ano que vem volta Não, já acabou o carnaval, já tá pensando no tudo. outro, né? Exatamente. Então, a quarta-feira de cinza é o primeiro dia da quaresma, para quem não sabe, né? É o primeiro Hum, dia da quaresma.
A quaresma são aqueles 40 dias que precedem, que vêm antes da Páscoa, que é a comemoração, pelo menos pelo mundo cristão, da morte e da ressurreição De Jesus de Cristo. Jesus Cristo. Então, para que isso aconteça, há um período de abstinência de carne, de pecado, tá? Quer dizer, Ah, desculpa, tá? É uma hipocrisia. uhum. É uma hipocrisia completa, porque não há arrependimento, continua tudo igual, né? O pecado está aí, até pela origem do nome carnaval. Carnaval é um termo do latim que significa que é carna valis, que é prazeres da carne. Ah, E ok. aí carnavalis deu carnaval, Carnaval. que, o nome já diz, Já diz? é prazeres da carne. E quando fala esse tipo de carne, não é a carne do boi, Não é aquele churrasco que a gente falou, não, né? é pecado de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, os desejos e os prazeres da carne. Aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, né? Hum, É, a partir do verso 19, ele fala o os fruto, frutos do Espírito, o fruto, né? é o, o fruto do Espírito e o fruto da carne. Tá ali, né? E a carne está lá, sensualidade, lascívia, a lista é grande É só olhar de lá. bebedeira, glutonaria, tudo isso, né, está lá no texto de Gálatas Gálatas. capítulo 5. Sim. Então, é algo que contraria a vontade de Deus. Então, a cinza é algo para que o povo reflita sobre o que fez de errado e agora se prepare para a Páscoa buscando a santificação. Sim. Agora, isso não acontece na prática, né? Interessante, Zi, que ah, a gente tem ouvido falar de muitos blocos gospel. Então, o que parece, né? Que acaba aparecendo que é algo agradável a Deus. Mas, Zi, então me explica essa questão de blocos gospel. Isso agrada a Deus? Se você perguntar para todo o pessoal que tem bloco de carnaval, eles vão dizer que sim, Que sim. óbvio, né? Agora mesmo a gente viu no último carnaval, agora da semana, um bloco de 1.100 e tantas pessoas na área de música, tá? De uma igreja famosa no Brasil inteiro, que o chefe de bateria disse que todo ano Hum, Deus dá uma letra para o pastor dele escrever para o carnaval. Me então, perdoe, então Deus é bem religioso é todo isso, ano. todo ano, né? Me perdoe, mas isso não tem base bíblica, né? Mas você perguntou sobre os blocos gospel. O que significa isso? Blocos que vão no carnaval, dançar o carnaval, participar do carnaval com o intuito de uma mensagem cristã, de uma mensagem de Jesus Cristo. Se você me permite, eu quero citar o nome de alguns blocos, tá? Aí é contigo. Só que eu vou ler porque eu não lembro de todos, tá? Mas está aqui. Semente do Amanhã, Rio de Janeiro. Marcha celebrar a Cristo, de São Miguel dos Campos, em Alagoa. Cara de Leão, de Itaboraí, no Rio de Janeiro, da Igreja Projeto Vida Nova. Bloco Sal da Terra, em Salvador, da Igreja Batista Missionária Independente. Bloco Gospel Bola de Neve. Bloco Sal da Terra, né? Sou Cheio de Amor, o outro bloco, ok? Bloco ID, relembrando o ID Mateus 20, de Jesus Cristo, Mateus 28, né? Mateus 28. Isso só alguns dos blocos. É, assim, claro que
é bom a gente deixar claro que tudo que está aqui é opinião com base na na palavra. palavra de Deus, a Bíblia, né? Mas mesmo assim, Deus pode usar quem Ele quer no momento que Ele quiser, enfim. De qualquer forma, a base Mas, bíblica, mas eu preciso fazer o relacionamento disso que você perguntou, a questão dos blocos, com aquilo que a Bíblia diz, sim, sim. tá? Então vamos lá, por partes. Primeira coisa, ah, Jesus Cristo ensinou lá no Sermão do Monte, capítulo 5, versos 13 em diante, vós sois o sal da terra e luz do mundo. Sal serve para quê? Dona de casa, Dá sabor, dá né? sabor e Sabor. Conservar. conservar. Conservar o alimento. Luz é para iluminar as trevas. Mas eu não posso, em cima disso, entender que eu estou sendo luz lá. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, que nós temos que evitar de todas as formas a aparência do mal. Né? Então, por exemplo, se tem duas pessoas do mesmo sexo fechada num banheiro fazendo as suas necessidades, ele precisa tomar cuidado, porque lá fora alguém pode pensar diferente. Né? Então, o cristão precisa entender que ele tem que evitar a aparência do mal. Quanto mais o mal. A aparência já basta e precisa ser evitada. A palavra de Deus é muito clara em dizer. Eu quero até ler um texto aqui, Sim. lá de Paulo aos Coríntios. Opa, tinha corintiano lá? Tinha. Engraçadinha, né? O Paulo diz assim, lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, Sim. tá? Primeiro verso 12. Todas as coisas me são permitidas, mas, contudo, porém, nem todas são saudáveis. Nem tudo me convém. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. No verso seguinte, verso 13, ele vai colocar o seguinte: mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para servir o Senhor para o corpo. Então isso é muito sério. E aí no mesmo capítulo ainda, verso 19, 1 Coríntios 6, o apóstolo vai falar: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertence a vós mesmos? Olhem, não pertence a vocês. Não é o que vocês acham, é aquilo que o Espírito acha e conduz. Qual é a razão disso? Verso 20. Porque fostes comprado por alto preço. Qual foi o preço? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo, conforme diz o apóstolo Pedro. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Apóstolo Paulo, né? Aqui foi Paulo, né? Mas quem falou do sangue, o preço comprado foi Pedro. Foi Pedro. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Pergunto, essa promiscuidade, essa libertinagem, glorifica a Deus no vosso corpo? Ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus? Né? Então a Bíblia deixa claro para a gente que há alguma coisa errada no ar. Particularmente, eu entendo que os blocos de carnaval gospel estão não fazendo a vontade de Deus. Com a desculpa de evangelizar, não se evangeliza ninguém, né? Pode até dar um testemunho aqui e ali, mas esse não é o modo correto de evangelizar. Deus não gosta disso. Sim, importante que talvez muita gente que esteja vendo, né, esse vídeo agora, não entenda algumas coisas que você falou. Por exemplo, o meu corpo sendo o corpo de Cristo. Isso é para quem
é regenerado, né? Para quem Exatamente. realmente entende que Jesus Cristo pagou um alto preço, o próprio sangue, para me salvar dos meus pecados, das minhas mazelas, né? E não significa que eu seja que eu não seja pecadora. Eu Sim, continuo sendo continua pecador. uma pecadora salva, porque não me agrado mais das Coisas do coisas mundo. da carne. Exato. Falando da carne, carnaval, a gente também pode trazer aqui carne e espírito, Sim. porque se eu efetivamente fui, né, e hoje estou salva, uma vez salva, salva para sempre, o Espírito Santo garante isso, né, conforme a palavra de Deus, eu não me agrado mais dessas coisas, Uhum. né? Então, quando eu vejo que no momento em que acontecem esses blocos, né, parece que a carne começa a saltar. Será que faz sentido? Faz sentido, todo sentido. É óbvio que isso não vale para todos, né? Sim. Mas a maioria está ali para brincar mesmo o carnaval, né? E quem assistiu o último que eu falei aqui do bloco de mil e tantas pessoas, a coisa estava fervendo, né? Mas a música em nome de Deus. Então, Infelizmente, né? isso é muito sério. Isso me lembra outro texto que Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 7, é o final do Sermão do Monte. Jesus Cristo vai dizer assim, tá? Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará Entrará no no reino reino dos dos céus, céus. mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está do céu. E aí ele completa assim, sabe, naquele dia, o dia do julgamento final, muitos dirão, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não Hum, expulsamos demônio? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Aí Apartai-vos ele de mesmo vai mim. dizer, ele, Jesus Cristo, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, Gente, vós os que praticais o mal. Então afastar isso é da muito sério, presença, né? sério, né? Seríssimo. Então, só um Então, pouquinho. Não é porque é bloco gospel, não é porque é membro de igreja, não é porque pertence a essa ou aquela denominação, isso nada interessa. A Bíblia fala de cada cristão fazer a vontade de Deus. Então não é porque é bloco gospel que está título, né? fazendo a vontade de Deus. Até porque, talvez numa outra live, a gente fala sobre a questão do gospel, que é muito séria, né? Isso é assunto para outro dia. A gente vai procurar aqui realmente ficar no centro aí das cinzas, né, do carnaval. E assim, eu creio que para a gente encerrar, a gente poderia também tratar, né, trazer novamente essa questão da obra do espírito e da obra da carne. Parece que tem um texto que fala sobre isso. É É Gálatas, Gálatas. Eu Gálatas gosto desse capítulo texto 5, né? bastante. Tá? Isso que ele assim, eu creio que ali encerra o assunto, né? Eu espero que Eu sim, né? espero que sim também. Pelo menos para a gente tentar provocar essa verdadeira metanoia, né? Olha o que diz Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da Carne. carne. Portanto, a carne luta contra o O espírito, tempo todo. ok? Uhum. Estes se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, Todavia, porém. isso, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Dois pontos, olha só. Imoralidade sexual, quase não tem no carnaval, Não, não, não. né? Imagina. Impureza, libertinagem, essas duas coisas também não tem no carnaval. De forma alguma. Inveja, embriaguez também não tem no Não, carnaval. não tem. Orgias também não tem no carnaval.
vocês estão entendendo aqui o que eu estou dizendo, né? Palavra do próprio Deus. E tudo quanto se parece com essas perversidades, tudo quanto se pareça, né? No carnaval não parece, mas de qualquer maneira, né? Contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam tudo isso não herdarão o reino de Deus. Cabe a cada um, portanto, entender, introjetar e chamar para si se ele está cumprindo aquilo que Deus quer ou uma liberdade no espírito que é falsa. Uma alegria fugaz, momentânea, instantânea, maquiada de cristianismo ou coisas parecidas. Pronto, acho que para a gente encerrar aqui, falar dessa alegria, né? Porque a gente não pode dizer que isso tudo atrai muita gente. E não só jovens, não. Atrai demais, muita gente. E o pecado não é gostoso, né? Vamos dizer assim, né? E o pecado aqui, não estou falando só dessa parte de orgias, questões sexuais, não. Contar uma mentirinha, né? Falar mal de alguém. Então, assim, tem coisas assim, os pecadinhos, né? Que na realidade isso tudo acaba sendo consequência do pecado, né? Mas eu creio que a gente pode falar da verdadeira alegria agora, para a gente encerrar, né? Que tudo isso passa, mas... A questão aqui aí voltamos à questão da quarta-feira de cinza. Como já foi colocado, a cinza queima e apaga tudo, mas é ao mesmo tempo um símbolo de arrependimento. O que não existe, pelo menos na grande e absoluta maioria das pessoas que partilham do carnaval. Contrariamente a isso, a vida com Cristo não acaba em cinzas. Não. Ela acaba em alegria, em paz, em vida em Cristo, em eternidade junto com o Salvador Jesus. Então não é cinzas no corpo, não é quarta-feira, não é quaresma, não é abstenção de carne, ou qualquer dessas coisas que vai trazer a alegria que só Cristo pode dar quando você faz a vontade de Deus através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Não tem prazer maior. Não. Não tem prazer É uma maior. alegria indizível. A gente está servindo a Cristo, procurando fazer a vontade dele, porque ele nos traz alegria suficiente para não precisar desse tipo de alegria totalmente passageiro. É isso aí. Que bom, né? Que bom terminar falando dessa alegria, dessa Amém. paz, sabendo que um dia estaremos com Cristo e ele vai abrir os braços, assim, imagina, isso. Né? Bem-vindo, bem-vindo. É isso aí. Obrigada, Zi. Nada, disponha. Deus te abençoe, continue te abençoando. E a você também, que você participe das nossas programações e que Deus fale ao teu coração. Deus te abençoe. Amém. Amém.